Em agosto de 2005, 5 jovens adultos decidiram explorar uma caverna subaquática pouco conhecida no lado da montanha Iku, em Provo, Utah, Estados Unidos, apelidada de Caverna da Morte. Eles não tinham ideia do perigo mortal que os aguardava lá dentro. No final, apenas um deles retornaria. Esta é a análise fatal da tragédia da Caverna Gollum. Na quarta-feira, 17 de agosto, um grupo de 5 amigos saiu para jantar e acabou discutindo sobre uma caverna secreta no lado da montanha Istu. Esta montanha fica ao lado de um campus de geologia, então muitos estudantes locais estavam cientes da existência da caverna. 2 jovens espeleólogos haviam mapeado completamente a caverna de Gollum apenas 1 ano antes. Ela não parece muito acolhedora à primeira vista, pois está coberta por um pé de água e tem apenas 1 metro de altura. Exige que aqueles que entram se abaixem para caminhar ao longo do túnel de entrada de quase 40 metros em um riacho raso. Para a maioria dos caminhantes, essa não seria uma ideia divertida, mas para aqueles que sabem sobre a caverna secreta lá dentro, o desafio poderia ser tentador. A parte secreta desta caverna exige que você se abaixe por um buraco no chão, cheio de água pouco menor que uma TV de 24 polegadas. Mesmo para aqueles que sabem o que há do outro lado, esse momento assustador pode deter até os exploradores mais ousados. Naquela noite, o grupo decidiu testar a si mesmos nessa caverna escura e pouco convidativa. Já eram 2 horas da manhã quando eles chegaram à área da caverna. Eles passaram algum tempo sentados do lado de fora, antes de se aventurarem na caverna rasa. Jennifer Gilbraith já havia passado pelo túnel aquático antes, então ela tranquilizou os outros de que eles seriam capazes de prender a respiração e nadar os 4 metros até a outra caverna lá dentro. Apesar de ter ficado hipotérmica e desmaiado durante sua experiência anterior, ela ainda estava empolgada para mostrar este lugar secreto aos amigos. Blake Donner, Scott MacDonald e Ariel Singer concordaram em tentar. Um 5º amigo, Joseph Ferguson, decidiu esperar do lado de fora da caverna principal até que eles retornassem. Com apenas uma única lanterna, os 4 se dirigiram para a pequena abertura no chão da caverna. Já eram 4:30 da manhã e estava completamente escuro lá fora. Um de cada vez, eles criaram coragem para se abaixar no estreito corredor cheio de água fria. Jennifer foi a primeira, já que era a única que havia estado lá antes. Eles a viram desaparecer sob a água e um pequeno redemoinho quando ela se movia para o outro lado. O túnel aquático não era maior do que uma porta de geladeira, com apenas 60 centímetros de largura e 1 metro de altura. 1 a 1, Blake, Scott e Ariel, cada um entrou e seguiu a direção indicada por Jennifer. Havia uma corda que estava presa a uma rocha na caverna principal. Ela passava pelo túnel subaquático e estava amarrada a um pedaço de madeira na caverna interna. Com um espaço de túnel tão pequeno, uma corda provavelmente não era vista como necessária para levar de volta ao buraco de entrada. Pareceria que você não poderia errar. Infelizmente, não é o caso. Brian Lamprey, um espeleólogo anterior, afirmou que em seu retorno, ele passou do buraco de saída e bateu em um beco sem saída cerca de 4 pés além do buraco. Em um momento de pânico, ele percebeu que uma parede de rocha o cercava. Ele desesperadamente empurrou para trás, agarrando o teto até chegar ao buraco. O tempo extra que isso levou o fez ter certeza de que isso terminaria em morte. Ele teve muita sorte de encontrar o buraco apenas 1 segundo antes de aspirar um pulmão cheio de água. Neste dia, todos os 4 fizeram a curta natação até a pequena caverna a apenas 4 metros de distância. Havia espaço para eles ficarem em pé e se moverem um pouco. A caverna tinha basicamente 6,5 pés de altura, com um pico no centro de cerca de 9 pés. Isso deixava cerca de 3 pés de espaço aéreo acima da água. Joseph ficou esperando seus amigos retornarem. Ele não tinha certeza exata de quanto tempo eles planejavam ficar na caverna. Não havia um plano claro estabelecido, então ele apenas esperou. Depois de quase 1 hora, ele entrou na caverna e olhou para o buraco aquático.
mas não havia sinal da lanterna ou movimento do grupo. Eram agora 5:30 e ele não sabia o que fazer. Ele ligou para alguns amigos que conheciam a caverna e, eventualmente, para a polícia. Às 6:25, quando nadaram para a caverna interna, eles provavelmente estavam nervosos e sem fôlego, com os corações acelerados pela adrenalina. Assim que seus rostos saíram da água, eles teriam respirado fundo, aliviados. Infelizmente, o ar neste pequeno espaço provavelmente era ruim. Na espeleologia, este termo se refere a qualquer ar que não seja composto pelos normais 21% de oxigênio e 79% principalmente de nitrogênio, com alguns outros gases em percentuais mais negligenciáveis. Porque esta caverna estava estagnada e a fonte de água estava fechada, o acúmulo de dióxido de carbono seria muito provável devido a várias causas. Pouco a pouco, à medida que os visitantes passavam tempo na câmara interna, o oxigênio seria esgotado e o dióxido de carbono se acumularia. O dióxido de carbono também é conhecido por se acumular em cavernas de calcário devido à erosão e infiltração de plantas em decomposição. Havia também evidências de que velas foram deixadas queimando dentro, o que teria diminuído o oxigênio disponível. Sem fluxo de ar, o dióxido de carbono se assentaria em uma concentração mais alta no nível da água. Seria uma evolução sutil ao longo do tempo, e os amigos visitando a caverna secreta não teriam ideia sobre a condição do ar na câmara interna. Mesmo que os espeleólogos tivessem ficado apenas alguns minutos, sua capacidade diminuída de pensar, se mover e respirar tornaria a natação de retorno uma empreitada perigosa. Uma vez na caverna, eles podem ter entendido rapidamente que não conseguiam respirar bem e que deveriam retornar imediatamente. Porque o buraco de entrada era tão pequeno, apenas uma pessoa por vez poderia atravessar o estreito túnel e se puxar para fora do buraco de saída. Jennifer saiu primeiro, mas foi incapaz de encontrar o buraco de saída antes de ficar sem ar. Ela provavelmente tinha uma capacidade diminuída de segurar a respiração e pensamento crítico. Se o nível de oxigênio estivesse perto de 10 a 12% na caverna, ela teria apenas 60 segundos de apneia antes de desmaiar. Se a corda não estivesse em sua mão, então encontrar a abertura teria sido um esforço frenético de sentir ao longo do teto do túnel. Na caverna, os outros três não teriam sabido que Jennifer estava lutando por sua vida. Eles ficaram no ar escuro e sufocante da caverna interna. Depois de contar 30 ou 60 segundos, Ariel teria sido a próxima a sair da caverna secreta. Com um nível de dióxido de carbono de apenas 2 ou 3%, sua taxa de respiração teria dobrado. Ela estaria tentando respirar fundo antes de deslizar o rosto debaixo d'água. Nadando rapidamente para frente com seu último impulso de energia, ela alcançou a frente para localizar a abertura. Teria sido completamente irreal sentir o corpo da sua amiga neste túnel estreito e escuro. Era para ser uma passagem clara, porque simplesmente não havia espaço para duas pessoas empurrarem suas cabeças pelo estreito buraco. Em um momento de pânico, Ariel estaria desesperada para obter ar e talvez não percebesse que sua amiga estava inconsciente e certamente perto da morte. Neste ponto, Blake e Scott estariam respirando o ar ruim por vários minutos extras na escuridão. Cada um estaria sentindo os efeitos de menor oxigênio, maior dióxido de carbono e o pânico associado a um ambiente tão desconfortável para respirar. Depois de esperar um curto tempo, o próximo amigo entrou no estreito túnel cheio de água. Já em um estado diminuído, Blake estaria ansioso para passar por essa natação o mais rápido possível. Ele teria ficado tão perturbado ao encontrar as duas meninas ainda flutuando na água à sua frente. O alarme instantâneo o deixaria confuso sobre qual caminho seguir. O buraco deveria estar logo à frente da pessoa, à sua frente. Ele pode ter percebido que Ariel não estava se movendo e ele precisava empurrá-la em direção ao buraco para salvá-la. Em um túnel que tinha apenas 2 pés de largura e 4 pés de profundidade,
Passar por alguém ou empurrá-los para a frente seria quase impossível. O último espeleólogo, esperando sozinho na caverna interna escura, teria sofrido mais tempo. Ele certamente estava ansioso para sair desse lugar para sempre. Sua jornada pelo túnel seria interrompida quando ele encontrasse seus amigos. Em um estado tão deficiente, ele pode ter perdido a consciência muito rapidamente. Uma vez que as autoridades chegaram, não foi uma tarefa simples tentar resgatar os amigos que poderiam estar presos na caverna interna. Eles imediatamente bombearam ar para a caverna para tentar restaurar os níveis de oxigênio esgotados. Ao mesmo tempo, eles bombearam parte da água para criar um espaço aéreo dentro do túnel de conexão para os socorristas entrarem. Assim que os níveis de água baixaram um pouco, eles descobriram o corpo de Jennifer flutuando logo dentro do túnel. Depois de bombear por mais 1 hora, eles encontraram os outros 3 amigos, Ariel, Blake e Scott, todos juntos de frente para o buraco de saída. A partir das evidências encontradas no local, as informações fornecidas por Joseph Ferguson, autópsias confirmando o afogamento como causa da morte e relatos de outros exploradores que lutaram no túnel, podemos determinar o que provavelmente aconteceu. Seria difícil imaginar 4 jovens adultos saudáveis se afogando se não houvesse alguns problemas com o ar. Em um espaço de apenas 4 metros, 4 amigos se afogaram, deixando para trás uma história trágica e desoladora. Eram jovens corajosos, entre 18 e 28 anos, no auge de suas vidas. Após a recuperação de seus corpos, a entrada da caverna foi preenchida com concreto para impedir que espeleólogos entrassem e possivelmente perdessem mais vidas.